Depois de 3 dias seguidos com recordes no número de internações, o secretário estadual da Saúde pede ajuda a voluntários e convoca médicos, fisioterapeutas e enfermeiros. Nós precisamos ajuda, porque estamos em guerra. Na véspera de fechar as portas, comerciantes se preparam para mais um momento difícil, com as lições do momento mais restritivo do ano passado. Diminuímos alguns valores dos nossos produtos e assim a gente conseguiu se manter até hoje, depois de um ano, né? Caminhoneiros que não concordam com as medidas mais restritivas bloquearam hoje a Marginal Tietê. O congestionamento chegou a 6 quilômetros. O caminhoneiro trabalha com comércio e o comércio fechou, vai trabalhar como? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico disse que vai oferecer linhas de crédito para os setores mais vulneráveis. Veja também como ficam as escolas na fase vermelha. As aulas presenciais estão mantidas com 35% dos alunos. Mas a expectativa é que só compareçam os estudantes que precisarem muito. É agora no SPTV. Boa noite, 7h10 agora. 19 hospitais estaduais estão sem nenhum leito livre nas UTIs. O número de internados por causa da Covid-19 bateu novo recorde. Por conta desse avanço da pandemia, o governo do estado confirmou hoje que vai abrir um novo hospital de campanha aqui na capital. Quem conta é o repórter Alberto Gaspar. Deram a notícia que ela não conseguiu passar da intubação. Literalmente parecia que alguém tinha me empurrado de um precipício. Eu saí, né? Fui demitida, né? Assim como outras milhões de pessoas, e foi muito difícil. Comecei uma nova vida com perspectivas. Para mim foi desespero. Para mim foi uma coisa assim muito impactante. Um momento de reflexão. Apesar de tantos momentos trágicos, nós temos uma história por trás da pandemia. Um ano depois do primeiro caso de coronavírus no Rio, uma reportagem especial mostra como a pandemia mudou a vida dos cariocas. A Covid deixou um rastro de perdas irreparáveis por todas as cidades. Um ano depois de isolamentos e desrespeitos, o Rio vive novas restrições e disputas. A Justiça autorizou que bares e restaurantes funcionem até às 8 horas da noite e não até às 5, como queria a Prefeitura do Rio. Um ano depois de tantos equívocos, tem político que consegue atrapalhar ainda mais o processo de vacinação que já estava lento. Gente que coloca em risco quem só quer se proteger. Rodovia Washington Luiz toda parada. Um ano depois, e diante do óbvio, tem gente que não consegue reconhecer o erro. Eficiência total para aplicar na população. Enfrentou aglomeração? Lá, moço, que mais teve, meu filho? Se a gente não pegou, lá pegamos lá. Era assim, ó. Sexta-feira, 5 de março. O RJ2 está começando agora. Olá, boa noite para você. Há exatamente um ano, o estado registrava o primeiro caso de Covid. De lá para cá, mortes, internações, falta de leitos, isolamento, restrições, corrupção. E ainda hoje, não é possível saber o que vai acontecer daqui para frente. Há um ano, ninguém imaginava o longo e triste caminho que iríamos percorrer até aqui. O RJ2 conversou com pessoas que tiveram suas vidas totalmente modificadas pelo novo coronavírus. Voltamos à estaca zero. Serviços essenciais a partir de sábado, amanhã. Prefeitura de Belo Horizonte endurece restrições para tentar conter o avanço do coronavírus na cidade. 4 crianças estão internadas com a doença. Nós não estamos contaminando mais mãe e pai, não. Nós estamos contaminando filho. O Hospital da Baleia e Eduardo de Menezes têm 100% de ocupação nas UTIs para Covid. Santa Casa chega a 98%. E para piorar, tá faltando médico. Mais de 15 horas de espera e nada de vacina. O drama dos idosos que passaram a madrugada na fila em Pedro Leopoldo.
Eu acho que os idosos não merecem passar por essa situação, uma humilhação desta, né? Controladoria Geral do Estado investiga irregularidades em aposentadorias de servidores. O prejuízo em 5 anos chega a quase 20 milhões de reais. E o Atlético confirma o retorno do técnico Cuca, mesmo com protestos de parte da torcida. Sexta-feira, 5 de março. O MG2 está começando agora. Olá, boa noite. Belo Horizonte vai voltar a fechar todas as atividades não essenciais a partir de amanhã, às 2h da tarde. A Luciana Mussi acompanhou a coletiva do prefeito Alexandre Calil, do PSD. Hoje à tarde a gente vai conversar com ela aqui ao vivo. Luciana, boa noite para você. Qual foi a principal justificativa para essa medida? Sai um novo decreto do governador. Ele libera escolas particulares, faculdades, creches e academias. A decisão é questionada no momento dramático da pandemia, com hospitais lotados, falta de UTI. Já as escolas públicas voltam na segunda, mas apenas com aulas à distância. Está preso o golpista que aplicava o golpe do cartão de banco em idosos. A obra embargada de um quiosque grande sem autorização desafia os fiscais. Um idoso ao volante atinge uma moto, se desespera, mas recebe a ajuda de socorristas e da vítima. E a fazenda que dá nome a uma grande região de Ceilândia. Agora no DF2. Olá, boa noite, eu sou Antônio de Castro e esta edição começa com a prisão do homem que aplicava muitos golpes em idosos, se passando por bancário. Ele estava com cartões e muito dinheiro. Olá, boa noite. Você vai ver no NE2 de hoje, 86 cidades pernambucanas participam no consórcio que pretende comprar vacinas contra a Covid-19. No Recife, a vacinação chega aos idosos a partir dos 73 anos. No Cabo de Santo Agostinho tem serviço especial neste sábado. Em Pernambuco, a vacinação já começa a dar resultados positivos com queda na internação em UTIs de idosos com mais de 85 anos. Fim de semana de restrições rigorosas. Juliano Roque. O que pode ficar de portas abertas neste fim de semana em que o governo faz um apelo para que o povo fique em casa? E como vai ser a fiscalização no sábado e no domingo? Já no NE2. Márcio. A violência contra as mulheres, os relatos de quem sofreu agressões e procurou ajuda. Eu peço a vocês que estão nessa situação que não desistam. Quem encerra o ciclo é a gente mesmo. Agora no NE2. (86 prefeituras de Pernambuco formalizaram o interesse em aderir ao consórcio liderado pela Frente Nacional de Prefeitos, a FNP, que pretende comprar vacinas contra a Covid-19. Isso representa 46% dos 184 municípios pernambucanos. Olá, muito boa noite. Obrigado pela companhia. O JN2 de hoje está começando e você vai ver. A pandemia volta a sobrecarregar os sistemas de saúde em Belém. Quase 100% dos leitos exclusivos para a Covid nos hospitais particulares já estão ocupados. Em Altamira, a situação também é preocupante. No Hospital Geral não há mais vagas para novas internações. Um policial militar é morto dentro de um ônibus a caminho do trabalho na capital. E no esporte, o Remo vence a segunda partida seguida no Parazão. É agora, é aqui no JN2. Em março, vai fazer um ano que as aulas presenciais na rede pública estão suspensas por causa da pandemia. A opção tem sido o sistema remoto pela internet. O problema
é que muitas famílias não possuem as ferramentas necessárias para garantir esse acesso. Olá, boa noite. O governo anuncia novo decreto com mais flexibilizações para o comércio. E entre as novas determinações está a possibilidade de creches particulares voltarem a funcionar presencialmente. Escolas particulares podem optar se realizam ou não atividades letivas presenciais neste momento. Auxílio Manauara. Quem não tem conta na Caixa vai esperar mais para receber o benefício. Amanhã tem vacinação para idosos que perderam a data marcada. Os idosos entre 65 a 69 anos podem se vacinar em qualquer um dos 6 postos de vacinação. Criança é baleada durante execução em Manaus. A criança foi socorrida por parentes e vizinhos e trazida para o SPA Joventina Dias. A Avenida João Valério é liberada depois de passar por obras. E você, já fez um Pix? Muita gente já aderiu a essa forma de pagamento online. De acordo com o Banco Central, o número de operações feitas pelo Pix já superou as feitas pela TED. É o que você acompanha a partir de agora aqui no seu Jornal do Amazonas, que já está no ar. E a gente começa com informação de trânsito, porque a Avenida João Valério vai ser liberada depois de mais de 2 semanas passando por obras. Taxa de ocupação de leitos de UTI Covid sobe para 87% na Bahia. Em Salvador, a taxa ficou em 85%, mas por causa da abertura de novos leitos. O que é que vai evitar o colapso no dia de hoje? Esses novos leitos que nós estamos abrindo. 10 leitos de UTI que acabam de ser entregues, mais 40 leitos que passam a funcionar hoje a mais no Hospital Salvador. Nos gripários da capital, o número de pacientes à espera de atendimento e regulação não para de subir. E ambulâncias já são usadas para tentar atender pacientes. Caminhamos ambulâncias para que a gente pudesse garantir a assistência adequada desses pacientes, enquanto identificava na rede que existiam leitos ainda. 22 municípios do sudoeste do estado ampliam medidas de restrição para frear o avanço da Covid na região. O decreto, que começou a valer hoje e vai até a próxima quarta-feira, dia 10, permite apenas o funcionamento dos serviços essenciais. Amanhã começam a ser vacinados em Salvador os idosos com 78 anos ou mais. E a capital baiana ganha um novo ponto turístico para os amantes do mergulho e da pesca submarina, um parque marinho. Sexta-feira, 5 de março, o BATV já está no ar. Olá, boa noite. 10 novos leitos de UTI foram entregues hoje à tarde pela Prefeitura de Salvador. E graças a essas unidades, a taxa de ocupação na capital não aumentou ainda mais. Olá, boa noite para você. O Boa Noite Paraná dessa sexta-feira começa com a informação de que, em meio ao pior mês de março da história, o Paraná vai amenizar as regras de combate ao coronavírus. A partir de quarta-feira da semana que vem, sai o lockdown e entram regras que permitem, por exemplo, a volta do comércio, de academias e de escolas, mas tudo com regras. A Prefeitura de Santana começou a imunização contra a Covid-19 para um novo público hoje. Mesmo com muita chuva, a vacinação dos idosos com 75 anos ou mais começou aqui em Santana. A Polícia Civil apresentou um balanço dos boletins de ocorrência registrados no ano passado. A pesquisa traz uma série de dados que formam um retrato da criminalidade. Chegamos a apreender quase 1.700 pessoas. A Secretaria de Saúde do Estado alerta para a possibilidade de esgotamento de leitos para pacientes da Covid-19 por causa da falta de médicos. Mesmo com a abertura de novos leitos de UTI, a preocupação é grande que ocorra uma eclosão de casos de pacientes graves com a Covid-19. 5 de março, sexta-feira, o JAP 2 começa agora.
Olá, boa noite. 2020 registrou queda de 14% no número de boletins feitos na Polícia Civil do Amapá. Houve um crescimento no registro da apreensão de drogas, no índice de homicídios. A taxa de resolução total de crimes, segundo a Delegacia Geral de Polícia, ficou em cerca de 85%. Olá, boa noite. Primeiro dia de isolamento social mais rígido em Fortaleza. Estabelecimentos são flagrados descumprindo o decreto. Na Avenida Beira-Mar, policiais abordaram pessoas que praticavam exercício na orla. Vizinha a Fortaleza, Caucaia não decreta lockdown, mas aumenta as restrições. A circulação em locais públicos vai ser proibida para evitar cenas como essa que nós estamos vendo. Uma praça lotada no centro da cidade durante a semana. Variante do coronavírus. Ceará é estado com maior incidência da cepa, com origem em Manaus. Tem ainda as dicas de como conseguir descontos para você que tem dívidas no cartão de crédito. O Feirão da Serasa vai até este domingo e conta com 17 empresas. É agora, no C2. Um estudo da Fiocruz revela que o Ceará é o estado com mais amostras positivas de variantes do coronavírus. Em Fortaleza, a maioria dos pacientes diagnosticados foi infectada com a nova cepa vinda de Manaus. Sobre isso, a gente conversa ao vivo com a Fernanda Aires. Está difícil conseguir vaga de UTI no estado de Goiás. Mesmo uma decisão favorável da Justiça não garante que o paciente seja encaminhado para um leito de terapia intensiva. Decretos com restrições de atividades devem ser prorrogados por pelo menos mais 7 dias. A ocupação de UTIs não caiu o suficiente para interromper as medidas de combate à Covid-19, mas a decisão final ainda depende de definições dos prefeitos. O índice de contaminação por coronavírus ultrapassa os 20% em algumas regiões da capital e a transmissão do vírus também acelera. Cada 100 pessoas infectadas contaminam outras 115. A falta de isolamento social é um dos motivos para isso. Ou a gente faz direito, de forma correta, que tenha impacto, ou então a gente para de fazer de conta que está fazendo alguma coisa. A polícia prende uma quadrilha que fazia atestados de óbito falsos para criminosos escaparem da cadeia. Um médico e um dono de funerária estão entre os presos. A lição dos pequenos. Crianças dão um recado sobre medidas preventivas contra a Covid-19. Juntos podemos amenizar essa situação. Evite aglomeração. Sexta-feira, 5 de março, e o seu Jornal Anhanguera está no ar. Olá, uma boa noite para você. A Prefeitura de Goiânia ainda discute se vai prorrogar o decreto que fecha o comércio não essencial para barrar o avanço da Covid-19. Os números da pandemia ainda não melhoraram, mas os empresários não querem ficar fechados e hoje levaram para o prefeito Rogério Cruz a proposta de parar o transporte coletivo. Olá, boa noite. Primeiro dia do decreto estadual com medidas mais restritivas para conter o coronavírus. Nas ruas não se viu muita diferença. As autoridades prometem mais fiscalização. O Maranhão tem a quarta maior alta na média de mortes por Covid do Brasil. Em 24 horas, 35 mortes foram registradas. E ainda, como funciona o Rapidão? Linhas de ônibus que prometem reduzir o tempo de viagem em São Luís. E uma operação prende suspeitos de violência sexual de crianças no Maranhão. Todos os homens presos eram conhecidos das vítimas. O JM2 está começando.
O Maranhão registrou a 4ª maior alta na média móvel de mortes por Covid no país. A média subiu 112% esta semana em relação a 14 dias atrás. Foram 35 mortes confirmadas só nas últimas 24 horas. E esse número pode ser bem maior. Especialistas alertam que a subnotificação e o atraso na confirmação dos casos escondem a situação atual da doença no estado e que, com a circulação da variante, que é bem mais transmissível, o mês de março deverá ser o mais crítico até agora, desde o início da pandemia. As medidas para frear a pandemia em Mato Grosso, as tentativas de aumentar a oferta de vacinas no estado. O governador Mauro Mendes fala ao vivo sobre esses e outros assuntos. Em Rondonópolis, o pedido por mais investimentos e estrutura para melhorar o atendimento aos pacientes com Covid. E tem mudança no decreto estadual ampliando o horário de funcionamento de supermercados e restaurantes. A partir de agora, no MT2. Olá, boa noite. Hoje foi uma sexta-feira de angústia para pelo menos 21 famílias do sudeste do estado que têm parentes internados com Covid à espera de uma UTI. Boa noite para você. Às vésperas de completarmos um ano de pandemia em Mato Grosso do Sul, vivemos momentos assim. A curva de casos de Covid-19 segue em evolução, inchando hospitais que trabalham no limite e deixando todos em alerta. O MS2 começa agora. A Covid-19 é destaque do MS2 de hoje. Nossa equipe está se movimentando para trazer para você as principais notícias de hoje envolvendo a pandemia. Daqui a pouco a gente traz então todas as notícias em uma entrevista ao vivo com o infectologista Júlio Croda. Vamos começar falando de meio ambiente, uma boa notícia. O governo federal publicou uma portaria que antecipa várias ações de prevenção aos incêndios no Pantanal. Veja aí. Olá, boa noite. O RN2 de hoje, desta sexta-feira, está no ar. E o governo do estado anunciou hoje que vai decretar a ampliação do toque de recolher, que passará a ser integral nos dias de domingo e feriados e das 8 horas da noite até as 6 da manhã nos demais dias da semana. O anúncio foi feito pela governadora Fátima Bezerra hoje no início da tarde e atende à recomendação do Comitê Científico da Secretaria de Saúde Estadual. O decreto foi publicado no início da tarde e as medidas valem a partir de amanhã até o próximo dia 17. Lembrando que no... Olá, muito boa noite para você. 7h09 nesta sexta-feira e a polícia prendeu os envolvidos no assalto a uma loja de eletrodomésticos na Vila Rubim. As imagens do momento do assalto ajudaram na identificação dos suspeitos. Em Guarapari, um carro quebrou o muro e por pouco não invadiu uma casa na Praia do Morro. Veja também, o novo mapa de risco mostra que agora Ibatiba está em risco alto de transmissão da Covid. Enquanto isso, na Grande Vitória, os ônibus continuam circulando lotados. E ainda uma aventura. Esse paulista visitou 26 capitais e o Distrito Federal de bicicleta. Esses e outros assuntos agora no S2. Menos de 48 horas depois do assalto na Vila Rubim, a polícia identificou e prendeu os envolvidos. O repórter Roger Santana conversou com o delegado responsável pela operação. Rondônia bate a marca de 3.000 mortes pela Covid-19. Milhares de vidas perdidas, um sofrimento incalculável de quem perde alguém para a doença e um prognóstico difícil dos especialistas. A tendência é piorar. E com o número de casos aumentando de forma alarmante, mais pacientes precisam ser transferidos para outros estados. Só nesta sexta-feira, mais 16 pessoas foram levadas para tratamento fora de Rondônia.
de Paraná enfrenta um colapso na saúde. A esperança está na vacina, já que a cidade recebeu novas doses. E depoimentos de quem viu a doença levar um ente querido. Meu pedido hoje é para que as pessoas se conscientizem, porque o que a minha família passou e ainda está passando, eu não desejo para ninguém. A partir de agora, no Jornal de Rondônia, segunda edição. Seis horas e 10 minutos, boa noite para você. Após a publicação do decreto do governo do estado com mais medidas restritivas, de Paraná ainda não definiu se vai seguir o estado, se vai publicar um novo ou manter o decreto da prefeitura que já está em vigor desde o mês passado. Olá, boa noite. Sexta-feira, 5 de março, veja agora os destaques de hoje. Secretário Estadual de Saúde, Marcelo Lopes, afirma que Roraima pode enfrentar uma terceira onda da pandemia. O motivo, segundo ele, é a incapacidade de imunizar toda a população a tempo. O prazo para essa terceira onda, ele segue o ciclo normal. Como aconteceu ano passado, aconteceu esse ano, no próximo ano nós vamos esperar a mesma realidade. E tem vacinação contra a Covid-19 para idosos neste sábado em 2 pontos da cidade. Além disso, o horário de atendimento em 6 unidades básicas de saúde para casos de doença é estendido aqui na capital. E você vai ver também, mesmo com as fronteiras entre o Brasil e a Venezuela fechadas desde março do ano passado, por causa do coronavírus, centenas de imigrantes driblam a fiscalização para atravessar a fronteira em rotas clandestinas. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal de Roraima, segunda edição. Olá, boa noite, 6 horas 10 minutos. O secretário estadual de Saúde, Marcelo Lopes, disse nesta quinta-feira que o estado pode enfrentar uma terceira onda da pandemia. O motivo, segundo ele, é a incapacidade de imunizar toda a população a tempo. Vamos ver na reportagem. Boa noite. Se não diminuir a transmissão da Covid, pode faltar leito para tratar infectados. O alerta é do médico responsável pela UTI da Santa Casa de Santos. De amanhã até 19 de março, vale a fase vermelha em todo o estado de São Paulo. Só devem funcionar serviços essenciais. Teve manifestação em Praia Grande para que a prefeitura tente na justiça manter o município na fase amarela. Canoísta salva tartaruga presa em rede de pesca na Baía de Santos. Balé Jovem de São Vicente precisa de ajuda para continuar oferecendo bolsas de estudo. Essas e outras notícias agora no JT2. A responsabilidade de combater a Covid é de todos. Se não diminuir a transmissão do vírus, em 2 semanas, assim como em outros lugares do país, pode faltar leito para qualquer um de nós ou alguém que amamos lutar pela vida. Não são mais só os idosos, os mais vulneráveis com doenças pré-existentes, que estão morrendo pela doença. Não dá para saber como a Covid vai atingir o nosso organismo.